Bom, dando continuidade ao minicurso, esse é o último vídeo. Então, nós terminamos até o momento discutindo as duas agendas anteriores, né, que ajudam a compreender a formação econômica, social e territorial brasileira. A primeira agenda, a agenda de sustentação da economia primária exportadora, até 1930. E de 30 a 80, a agenda desenvolvimentista, né, de modernização do Brasil, do Estado, da sociedade, né, que foi de 30 a 80. Hoje nós trataremos da agenda financista neoliberal, que eu entendo que é a atual agenda, que ela está vigente desde 1990, e aí também como referência aí, né, porque a partir daí, né, a partir do primeiro ano do governo Collor. E aí, quem vai, alguns podem atentar que nós paramos o outro período de 1980 e começamos em 1990. Então, tiramos aí qual é a agenda dos anos 80, né? A gente considera aí que os anos 80 foi um período de transição, porque alguns chamam de década perdida, né? Mas a década perdida em termos, porque também foi a década da redemocratização, com todas as contradições tipicamente brasileiras que essa redemocratização significou. Né? Mas o que nós tivemos ali? No final da agenda desenvolvimentista, ela vai se dar ali mais ou menos no governo Geisel, que se fim de 1979. Com a posse do presidente Figueiredo, né, o último general, o general Figueiredo, você já tinha ali um contexto de profunda crise econômica, né, derivada das mudanças de eventos internacionais, né, e que pegou o Brasil aí numa situação de muita vulnerabilidade. Então, nos anos 80, é um período de profunda crise, que significou né, o desgaste final já, né, da ditadura, e aí a transição para a nova república, né, a terceira república, né, terceiro regime democrático. Se bem, né, que poderíamos falar do segundo período democrático, né, porque a primeira república, né, a república ali da República Velha, não era de fato, né, uma democracia. Mas, de qualquer maneira, os anos 80 vai ser um período ali, né, em que temos, por um lado, o esgotamento da agenda desenvolvimentista. Tivemos ali duas grandes crises, né, nós vamos apontar novamente depois, né, que é a questão da hiperinflação e da dívida externa. E aí se criou, né, as condições ali, tivemos um importante... temos ali duas agendas em disputa, né, ali nos anos 80. Por um lado, a agenda represada, que é a agenda social, né, que foi encampada principalmente, posteriormente, politicamente, pelo Partido dos Trabalhadores, mas também, na época, tinha como outro grande representante, né, o Brizola, né, como um herdeiro ali, né, do varguismo, do João Goulart, e que grande parte, né, dessa agenda represada, ela decantou, né, na Constituinte de 88, que construiu as bases de um estado de bem-estar social à brasileira, né, e que vem sendo importante depois, né, nos anos seguintes, na redução considerável das desigualdades, da fome, né, a ponto, né, no governo Lula, de você ter tido aí realmente a fome ter saído do mapa no Brasil. Né? Isso tudo aí é resultado dessa agenda que se constituiu ali né, represada do período da ditadura, né, porque apesar do grande crescimento econômico que os militares conseguiram manter durante boa parte, né, do período do seu poder ali, principalmente no governo Médici e Geisel, nós tivemos ali, do ponto de vista social, um período de extrema iniquidade. Né? Então, o Brasil, apresentando taxas de crescimentos econômicos, né, aceleradíssimos, né? Chegou ali no período do milagre econômico, a crescer 13%,
em um ano, né, o que hoje diríamos taxas chinesas, porém com um aumento muito grande da desigualdade, da pobreza, da fome. Esse é um lado, né? Então você tem esse represamento que ajudou também a desgastar a legitimidade dos militares. Do outro lado, você tem uma agenda que começa a constituir, trazendo, né, vindo aí a partir do exterior, que vai ser essa agenda financista neoliberal que acaba se tornando realmente a agenda dominante, né? Porque acaba que a agenda social ela acaba se submetendo primeiramente àquilo que é permitido, né, a partir da agenda financista neoliberal. Isso daí vai ser marcadamente o governo Lula, né, que vai caracterizar essa contradição. Então, 1990 tem a posse do Collor, né, que vai começar os primeiros ensaios do implante neoliberal no Brasil, mas vai ser consolidado no Plano Real. E aí vamos entrar em detalhes mais à frente. Então, a apresentação está dividida nesses tópicos: o contexto internacional do final dos anos 70, né, o contexto brasileiro da década de 80, que eu até já adiantei alguma coisa, então passaremos rápido por isso. O Plano Real, como implante da agenda neoliberal no seio do Estado brasileiro, os pontos centrais da agenda neoliberal, e aí fazemos aí o terreno ali do governo Lula e do governo Dilma, a crise do lulismo e a retomada da agenda neoliberal, as reformas neoliberais recentes, né? E aí apresentamos alguns dados econômicos, alguns limites da agenda e as considerações finais. Algumas notas que eu devo, duas notas que eu devo considerar aqui antes de a gente entrar propriamente no conteúdo. Eu considero que o governo Lula e o governo Dilma, eles não vão ser governos tipicamente neoliberais, mas eles não abolem a agenda neoliberal. Na verdade, eles tentam conciliar as duas agendas que vão estar surgindo ali nos anos 80, né? Principalmente o governo Lula. Então, ele não rompe com essa direção. E aí, lembrando a conceituação teórica lá atrás, no primeiro vídeo, apontando sobre a existência dentro de uma grande agenda, de agendas que podem até entrar em contradição com a agenda dominante, né? Eu acho que o caso do governo Lula e do governo Dilma é muito nessa direção. Eles não rompem com essa grande agenda continua sendo hegemônica, mas outras agendas ganham espaço dentro desses governos e que acabam entrando em contradição. Essa contradição ela vai estourar, né, com a crise do lulismo, né, e a retomada do que já estava dado. Tanto que vários personagens importantes do governo Lula, principalmente, e mesmo do governo Dilma, vão fazer parte da restauração neoliberal agressiva, que é o que nós estamos vivendo hoje. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que esse slide ele foi feito baseado numa outra apresentação que eu fiz na época de 2018, como contribuição daqueles cursos que estavam sendo feitos sobre o golpe de 2016. Então, na época, lá em Cabo Frio, eu fiz uma proposição de uma série de debates, né, uma série de palestras, cada um tratando de um tema, vários professores, determinado aspecto, né, daquilo que a gente entende como tendo sido o golpe de 2016. Então, eu apresentei, né, mais a questão econômica, né, o que estava por trás do golpe de 2016 do ponto de vista da economia. Então, eu aproveitei muito esses slides. Então, é possível que na hora da revisão eu tive que fazer rapidamente essa apresentação, né, para poder terminar logo esse mini curso, para entregar para o Centro Acadêmico de Geografia do IFE, do Campo Centro. Então, eu tive algumas coisas. Por exemplo, os dados econômicos. Os dados econômicos vão observar que eles estão um pouco desatualizados para o último período, né? Então, parei ali em 2018, 2017. Então, estamos em 2020, né? E eu não tive tempo de poder fazer a atualização, né? Mas a gente vai, de acordo com o que eu for lembrando na hora, a gente pode tentar atualizar de cabeça. Então, primeira coisa, o contexto internacional do final da década de 70. Lembrando, no contexto geral, nós tivemos ali, dos anos 50 até o final dos anos 60, os chamados anos dourados
da economia mundial capitalista, né? Era a Guerra Fria, de um lado, e do outro você tinha. Nunca se conquistou tamanho bem-estar material, principalmente nos países centrais do capitalismo, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, né? E alguns ali associados, Canadá, Austrália, Japão, né? Que também entrou né, nessa época de grande prosperidade, milagre japonês, né? Então, esses anos dourados foi um período de muito crescimento econômico e nesses países, né, a formação de uma ampla classe média consumidora, de acordo com os diferentes modelos. Na Europa Ocidental, basicamente, os estados de bem-estar social, né, então ali o Estado vai tomando cada vez mais atuação cada vez mais ativa, né, na garantia de um pacto, de uma coesão social, através dos sistemas de saúde universais, dos sistemas de educação pública universais, do sistema universitário universal, isso tudo. Cada país tinha um modelo diferente. Você tinha países, por exemplo, como a França, em que o Estado ele tinha um papel mais empreendedor, né? Inclusive fazendo algumas estatais, por exemplo, se eu não me engano, algumas montadoras francesas elas se originaram como empresas estatais, mais próximo, por exemplo, do que aconteceu no Brasil. E você tinha outros modelos que eles eram, né, por exemplo, se eu não me engano, o modelo sueco, em que o Estado ele é plenamente provedor das políticas sociais, mas ele não entrou como um Estado empresário. Né? As empresas eram privadas, tinham evidentemente suporte, né, dos seus estados para se lançarem como multinacionais. Por exemplo, né, a Volvo, Scania, né, no caso sueco ali, né, outras empresas também, e mais especificamente dedicado ali à formação realmente das políticas sociais, né, em que o Estado, inclusive, né, se eu não me engano, até hoje não há ainda, né, uma entrada de empresas privadas nesses setores. Né, um pacto social, um entendimento, né, de que isso, né, educação, saúde, segurança, né, são atributos do Estado. Então, você tem esses vários modelos. E aí isso vai ser derivado aí de uma hegemonia do pensamento keynesiano, neo-keynesiano, que defendia ali o Estado como sendo um interventor, né, na economia, né, você tinha um grande impacto. Então, a industrialização brasileira e a agenda desenvolvimentista estava muito dentro desse contexto intelectual, político, mais geral, no mundo capitalista, de maior intervenção do Estado. Nos países subdesenvolvidos, você já teve, né, isso daí permitiu a alguns países também se industrializarem, todos eles. Aí a América Latina vai ter um papel destacado, modelos muito semelhantes na Argentina, no Brasil, no México, né, de desenvolvimentismo. Né? Lembrando aí a contribuição muito importante da CEPAL nessas políticas. Entretanto, desde 1930, que é quando o pensamento liberal ele entra em descrédito, ele não deixa de existir. Você tem alguns redutos fundamentalistas do mercadismo. E aí a principal é a chamada Sociedade Mont Pelerin, que era um hotel na Suíça, né, se eu não me engano, em que ali alguns intelectuais, economistas liberais, né, extremados, inclusive assim, muito ideológicos, principalmente ali, né, da chamada escola austríaca, ali o Hayek, o von Mises, inclusive o filósofo da ciência, o Karl Popper, né, e vários outros também, né, vieram fazer essa sociedade Mont Pelerin, que transformou no verdadeiro, né, think tank da fé liberal mercadista, né? Então manteve ali os caras sempre ali batendo, né, dizendo que estava errado, que eles achavam que estava errado, inclusive numa linguagem muito bem agressiva, né? Muitas vezes, por exemplo, o Keynes, o Hayek, o von Mises, comparando os estados de bem-estar social na Europa Ocidental, o modelo keynesiano de socialismo, né? E daí você vai surgir aí essas bobagens que são faladas hoje pelos Eutebonics, né? Que eles chamam, né? Eutebonics, né?
os economistas de YouTube que falam essas bobagens, né, de socialismo, né, que políticas sociais, PT comunista, essas bobagens, né, o anarcocapitalismo, que é outra coisa também, que é absolutamente sem sentido, né, não tem sentido falar em anarcocapitalismo, né, é uma filosofia de adolescentes, né, eu costumo falar. O problema são os adolescentes, né, alguns adolescentes que envelhecem e a cabeça não muda. Então, está muito na origem desses caras, né, que vinham aí muitas vezes com polemistas, né, que vinham aí com um discurso muito virulento. Mas eles continuaram ali pregando, né, e aí tentando convencer corações e mentes, esperando aí a mudança de conjuntura e a mudança da agenda. Essa mudança da agenda ela vai vir com os anos 70, com a crise sistêmica que vai se instalar no capitalismo central, quando as taxas de crescimento econômico elas não conseguem mais manter. E aí tem o fenômeno da estagflação, a estagnação econômica e da inflação que começa a ser muito comum nos países centrais. Isso de um lado. De outro lado, você tem a emergência dos petrodólares, depois ali dos primeiros choques do petróleo. Não sei se eu coloquei aqui. Isso, né? A crise que teve no final dos anos 60. E aí, essa crise ela vai ter dois marcos, né? Quer dizer, vão existir três marcos importantes, que vai ser, em primeiro lugar, a quebra do padrão dólar-ouro, né, do Pacto de Bretton Woods, em 1971, no governo Nixon, em que os Estados Unidos passam a imprimir dólar sem estar mais lastreado, referenciado na onça de ouro. O outro fundamental foi o primeiro choque do petróleo, que aumentou muito o preço do barril do petróleo, o crescimento aí de mais de 400%, né, de uma hora para outra. Né? O barril era de $2, salta para 11, depois vai chegar já no final dos anos 70 aí a 40, 50 dólares da época, né, que teve o segundo choque em 1979. E aí vai ter essa quantidade de dólares vai circulando, aí, emergência aí de repente desses países produtores de petróleo da OPEP, que se tornam países riquíssimos, né, a partir da venda de petróleo. Isso vai alimentar o sistema financeiro com liquidez, né, dinheiro que está sobrando que vai precisar de novos investimentos. Né? Então isso começa a abrir as portas para o processo de financiarização da economia que foi bloqueado a partir dos anos 30, né, quando você tinha uma série de regulações que controlavam os capitais especulativos, né, que era entendido como uma das grandes causadoras da Grande Depressão, né, a especulação financeira. Então você vai ter todo esse quadro ao longo dos anos 70, e aí o que acontece? Vai ser daí que vai ter a mudança das políticas de juros nos Estados Unidos, lá no final dos anos 70, que vão pegar o Brasil, que tinha se endividado mais para conseguir executar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e isso vai gerar... Isso aí não vai ser só Brasil, México, Argentina também foram pegos ali no contrapé, e aí ficaram profundamente endividados. Né? Isso vai bater lá na crise da dívida nos anos 80. E aí, por conta dessa crise sistêmica, o que vai se buscar? Né? Ali nós temos também uma mudança qualitativa, né, nos rumos da Guerra Fria, e aí você já não se tem um verdadeiro medo mais do bicho comunista, né, nos países centrais, apesar do discurso que você poderia dizer. Então, começa a haver uma ação articulada da grande burguesia, né, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, no sentido de preservar, né, os seus lucros e avançar, né, diante aí, né, não mais aceitar o pacto que sustentou, né, tanto os estados de bem-estar social na Europa, quanto o pacto do New Deal nos Estados Unidos. E aí você vai ter... E o que acontece? O pensamento, né, e aí o núcleo mercadista, né, que vinha falando, pregando, aparentemente pregando no deserto contra as políticas keynesianas, elas começam a ganhar espaço.
E isso daí vai ter a manifestação importante de um novo status intelectual, né, dos autores, né, neoliberais, vai ser, né, através da entrega do chamado Prêmio Nobel, boto aqui entre aspas, porque não era Nobel de verdade, né, não faz parte do testamento original, né, isso aí é um plano, é um prêmio entregue pelo Banco Central Sueco em memória, né, em homenagem a Alfred Nobel, mas não faz parte, né, não é o mesmo lá de medicina, né, de química, de Nobel da Paz, de literatura e tal. Então vai ser entrega do Prêmio Nobel de Economia a Hayek em 1974 e a Milton Friedman, né, a Hayek como o principal expoente da escola austríaca e o Milton Friedman que vai ser, né, o papa, né, da chamada Escola Monetarista de Chicago. Todos dois núcleos do pensamento neoliberal, né? O Friedman mais jovem, bem mais jovem do que o Hayek. Temos aí o golpe chileno, né, de 1973, que vai fazer a primeira experiência neoliberal no mundo, né, com o Pinochet por meio dos chamados Chicago Boys. Né? Os Chicago Boys, que eram economistas chilenos financiados pelo Chile, pelo governo chileno, que foram fazer seus PhDs, né, seus doutorados nos Estados Unidos, vários deles foram fazer em Chicago, foram alunos de Milton Friedman, e eles retornam, né, e quando eles retornam para o Chile, eles não encontram um ambiente. Lembrando, o Chile Santiago do Chile era a sede da CEPAL. Né? Então, na Universidade do Chile, né, nas principais universidades chilenas, eles não conseguiram uma posição de destaque, né, porque, né, não faziam parte, né, da corrente, né, não tinham a respeitabilidade, né, dentro das universidades chilenas. E aí o que acontece? Eles aproveitam o golpe de 73 para entrarem e aí eles vão impor um novo pensamento, porque os demais economistas que eram de outras escolas simplesmente foram expulsos ou mortos, perseguidos, presos pelo novo regime. Lembrando, né, o Guedes, Paulo Guedes, é um Chicago Boy tardio, né? Ele se forma ali, né, no final dos anos 70 e início dos anos 80, também às custas do Estado brasileiro. Né? Isso vai ser na periferia. Em 79, você vai ter a vitória da Margaret Thatcher como primeira-ministra na Inglaterra, e aí ela vai ser, ela também com um discurso bastante virulento, né, de combate realmente ao trabalho organizado na Inglaterra. Então ela vai ser ali o primeiro implante neoliberal dentro da Europa. E o Ronald Reagan, em 1980, ele ganha a eleição sobre Jimmy Carter, né? E ele vai ser, né, o republicano, vai ser aí o que vai fazer a transição para o neoliberalismo nos Estados Unidos, quando você vai ter ali, e aí a partir do Ronald Reagan, e vai se consolidar o projeto de desregulação financeira, né? E onde ali vai se dar o chamado Consenso de Washington, né? Que foi em 89, que estabelece quais vão ser as políticas de resgate para os países latino-americanos com suporte do Fundo Monetário Internacional. E aí vai se começar a colocar pressão internacional pela neoliberalização dos países da América Latina e dos países subdesenvolvidos de uma maneira geral. No contexto brasileiro, portanto, nós já apontamos que você tem o esgotamento da agenda desenvolvimentista, já falei isso no início. Então vai ter o melancólico fim da ditadura militar e a emergência pactuada da nova república, né? O pacto conservador com os setores sociais que demandavam, né, maior liberdade, maior justiça social. Aí teve um pacto por cima, né, conservador, que vai caracterizar a nova república. O problema da hiperinflação, né, um problema muito grave. A partir dos anos 80, vai ser um período, até 94, vai ser um período das vários planos econômicos, e muitos deles com mudança de moeda, corte de zeros. Né? Quem viveu a época, eu peguei a parte final, eu tinha,
né? Eu nasci em 84, mas conscientemente eu vi isso aí no final, né, desse período. Eu acho que eu me lembro aí de três ou quatro planos econômicos, 3 ou 4 moedas diferentes, né? Me lembro do Cruzeiro, depois do Cruzado, Cruzeiro Novo, do Cruzeiro, depois o Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real e depois o Real. Tem uns 4 ou 5 planos aí, né, que eu me lembro de ter usado, né, moedas, notas, né, desse período. Então, um problema grave, né, e da hiperinflação atormentava muito os trabalhadores, né, que era a perda real do poder de compra dos salários, porque a correção dos salários nunca acompanhava, né, a inflação, e aí você vai ter aí, né, uma série de interpretações da inflação inercial, etc, etc, etc. Então, teve os sucessivos planos econômicos e monetários, e aí a crise da dívida moratória, a consequência, né, da mudança dos meios internacionais e da conjuntura internacional e o impacto disso no endividamento externo do Brasil, sempre lembrando que essa dívida, né, muita gente demoniza essa dívida contraída pelos militares, né? Os militares foram terríveis, né? Mas o caráter desse endividamento foi diferente do caráter do endividamento hoje. Essa dívida era dentro de projetos de desenvolvimento. Então a ideia era que com o crescimento do PIB, o crescimento da arrecadação, o Estado conseguiria pagar essa dívida, né, contraída internacionalmente, porque a questão do capital era um elemento importantíssimo para a continuidade do projeto desenvolvimentista, e como o projeto brasileiro era de substituição de importações, não tinha capacidade, como aconteceu nos países asiáticos, de conseguir recursos capitais a partir da exportação desde o início do processo de industrialização. Então, o endividamento foi um elemento importante de financiamento do desenvolvimentismo, mas a ideia era sempre que, com o crescimento econômico, seria possível pagar, né, a dívida contraída. Mas aí você teve essa mudança aí, o choque Volcker, né, no final dos anos 70, 79, né, que mudou completamente a forma como o sistema financeiro passou a operar a partir dali. Depois você teve o processo de desregulação nos Estados Unidos, que teve impacto, a financiarização, e aí, né, o Brasil, né, foi pego ali, né, no contrapé. Então, era muito racional. Se a gente for ler os documentos ali dos anos 70, segundo o PND, era justamente esse debate, né? O problema entre você financia, mas consegue pagar na frente com crescimento econômico, ou você estanca de repente a economia por falta de capitais para avançar no processo de substituição de importações. Isso também teria um impacto destrutivo na economia, né? Então não era uma coisa de fácil resolução, né? Então muito aí do que se fala aí, a meu ver, né, na minha opinião, dentro do conhecimento que eu tenho, é bobagem do que se fala a respeito dessa coisa do endividamento como tendo sido uma coisa absurda que os militares fizeram. Eu, na minha opinião, era profundamente irracional, né? Era dentro das contradições, fazia parte das contradições do projeto desenvolvimentista latino-americano e brasileiro em particular. E aí as perversidades sociais e a pressão popular também, né, que vai dar a conformação a essa agenda social. A Constituinte de 88, que vai ser um ensaio tardio de um estado de bem-estar social, e tem as suas contradições, que é o fato ali no Centrão, que hoje é tão falado, né? O Centrão já existia, sempre existiu esse Centrão na Nova República. Então, a partir desse Centrão, você tem permanecem vários implantes conservadores e vários bloqueadores, inclusive da própria execução da Constituinte, a regulamentação da Constituinte. Ela vai ter essas barreiras, né? Vários dispositivos da Constituição, né? Principalmente aqueles que fortalecem esse estado de bem-estar social, não foram regulamentados, né? Então você tem essas contradições. E aí, o Plano Real e o implante da agenda neoliberal, como implante da agenda neoliberal no Estado brasileiro. Bom, essa minha concepção é uma concepção polêmica, porque o Plano Real ela vai ter um papel muito importante, porque vai ser o Plano Real que vai debelar a hiperinflação, né? Eu vivenciei esse momento e assim, né, foi uma coisa... O impacto
o impacto imediato, né, do fim da hiperinflação foi enorme, né? De repente você viu que você não precisava correr para o mercado quando você recebia um dinheiro para poder comprar os alimentos com medo de perder, né, valor de compra. Isso foi um impacto social imenso, né? Então, nós devemos acreditar ao Plano Real isso, né? Só que existe uma série de outras coisas entendidas como sendo fundamentais para a continuidade, né, desse projeto de combate à hiperinflação, né, que é justamente isso que vai ser esse implante da agenda neoliberal, né? Então, retomando, em 1992 você teve a experiência malfadada de Collor, né? Collor que tenta fazer as primeiras políticas, não as primeiras, né, mas as primeiras, as primeiras políticas neoliberais, Programa Nacional de Desestatização, né, tenta fazer alguns choques ortodoxos para debelar a inflação, não consegue. Ele era um político absolutamente sem representação, né, um outsider, né, do establishment político, né, e não consegue se sustentar. E aí vamos ter aí, já antes do plano Collor, existia já como referência a experiência argentina, né, que também passou ali depois do período militar deles ali, que foi extremamente violento, foi mais curto, mas muito mais violento do que o brasileiro. Eles passaram por um processo também de choque neoliberal a partir principalmente do governo Carlos Menem, né, que foi presidente durante muitos anos, né, nos Estados Unidos, e que eles conseguiram debelar a inflação adotando as políticas emanadas de Washington, né? E aí quais eram as políticas? A dolarização, né, a privatização e a abertura comercial. O impacto também na Argentina foi imenso, porque as empresas privatizadas, elas começaram, né, evidente, você pega ali, por exemplo, a YPF, que era a Petrobras da Argentina, de repente você privatiza e elas começam a produzir petróleo, né, absurdamente, né? Então isso, no curto prazo, né, gera um impacto imediato, né, de demanda da economia, e a economia argentina começa a crescer com uma estabilidade de preços. Então você já tinha essa experiência argentina justamente já iniciada com sucesso dentro do que se entendia na época, no período que o Brasil ainda se arrastava ainda estava no governo Collor. A experiência argentina foi muito malfadada. 2001 é uma quebradeira geral na Argentina, né? Até que chegou ali no espaço de algumas semanas, os argentinos tiveram 5 presidentes, né, que foram chutados para fora, e aí só começou a ter uma nova estabilidade política com a ascensão do Kirchner, né, da ala esquerda do peronismo. O Brasil, né, o Brasil ele vai fazer a mesma experiência, uma experiência semelhante à experiência argentina, mas não aprofunda tanto quanto os argentinos, né? Ela é mais matizada. Os argentinos, eles de fato dolarizaram a economia. O dólar, né, passou, e ainda, se eu não me engano, ainda é assim. O dólar passou a ser moeda corrente na Argentina. Então você tinha o peso e o dólar, e era pareado um por um, né? E se trocava, virou moeda corrente. Então o que acontece? Em 2001, por exemplo, chegou-se, né, um dos neoliberais que foram ali se sucedendo até a ascensão do Kirchner. Inclusive eu me lembro disso, né, da proposição de adotar, né, da Argentina abrir mão da soberania monetária e adotar o dólar como moeda oficial, né? Uma ideia absolutamente tapafúrdia. E que eu não duvido muito se chegar aí em alguns ciclos neoliberais no Brasil, é uma ideia que seria bem-vinda, né? No Brasil você teve um seguinte mecanismo, né? Foi a instalação da chamada unidade real de valor, né? E aí para os mais jovens, eu acredito que, se não todos, a maioria que for assistir esse vídeo não viveram essa época, nasceram nessa época um pouco depois, já nasceram no plano real. O que acontece? A gente tinha ali uma inflação de 2.000% ao ano, né? E era uma situação muito, muito curiosa. Eu gosto de contar para os meus alunos, né, lá do ensino médio como é que funcionava. Na época eu tinha lá 7, 8 anos,
e minha mãe mandava eu fazer, varrer o quintal todo dia de manhã, acordava 5 da manhã para varrer o quintal, e ela me dava um dinheiro que eu era muito, a gente era muito pobre, né? Nessa época foi até a época melhorzinha que a gente teve, né, na época. Meu pai trabalhava no posto, era caminhoneiro, minha mãe é do lar, ainda não trabalhava, começou a trabalhar como servidora, como merendeira do Estado, né, em escolas do Estado a partir de 94, né, um salário, né, até hoje um salário mínimo. E aí ela me dava lá na época o dinheiro e tinha que comprar, e eu comprava o biscoito que eu gostava, né? Não podia comer muito biscoito que eu gostava, com esse dinheiro que eu trabalhava, né, varrendo o quintal. O quintal era bem grande, aí eu tinha que correr para o mercado, assim que o mercado abria, para poder comprar o biscoito, porque você passava 3, 4 vezes, 5 vezes a máquina registradora de preços, né, no mercado. Então, quando o Collor sai, assume o Itamar. O Itamar convida o Fernando Henrique Cardoso, que era embaixador nos Estados Unidos, o sociólogo, um dos herdeiros, né, um dos discípulos do Florestan Fernandes, na época identificado como um intelectual de esquerda, etc, 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 de centro-esquerda, né, do Partido Social, que se entendia como um Partido Social Democrata Brasileiro, o PSDB, que não tem social-democrata, não tem nada, né, principalmente depois do Fernando Henrique, antes que podia ter algum aspecto com Covas, não sei, né. Mas, e ali, o Fernando Henrique Cardoso ele chama vários economistas que tiveram experiências antes, né, participaram de equipes que tentaram estabilizar a moeda desde os anos 80, alguns fizeram parte do Plano Cruzado. E característica desses economistas, né, eles, principalmente os economistas da PUC do Rio de Janeiro, que é o grande centro, junto com a Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, né, do pensamento neoliberal ortodoxo no Brasil, tá certo? Na economia. Então, um grande formador de quadros, inclusive, você vai pegar assim, vários grandes referências no mercado financeiro, vem da PUC Rio, né? Tem algumas cabeças aí um pouco mais diferentes, né, que saem da PUC Rio, mas são muito raras, né? Você tem lá a Mônica De Boyle, né? Enfim, né? E aí você tem, né, o André Lara Rezende, o Pécio Arida, o Pedro Malan, depois chegou ali depois o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, e veio essa equipe. E aí eles vêm trazendo dentro do mesmo paradigma argentino, mas mais matizado. E aí no Brasil, e havia também muita resistência do Itamar, né, ao que era proposto por essa equipe. Então foi muito mais essa proposta foi muito mais matizada. Então se iniciou com a chamada unidade real de valor. E aí nós temos que lembrar quais são as funções da moeda. A moeda ela tem a primeira função, ela deve servir como unidade de conta, né, então ela compra contabilidade. Ela deve servir para entesouramento, né, esse é outro papel importante da moeda. Ela deve servir como moeda corrente, né, para a troca. E tem um quarto. Eu não busquei essa informação antes, eu esqueci do quarto. Mas enfim, né? Ela vai servir como unidade de conta, ela vai servir para entesouramento e vai servir para pagamentos. Isso, ela vai servir para pagamentos. Pagamentos no mercado, né, de compra e venda, e pagamentos de tributos, né? Essas são as três principais tarefas da moeda. Qual o problema da hiperinflação? Como unidade de conta, ela não serve, porque a moeda desvaloriza-se todo dia. Então você não consegue, é um problema você fazer a contabilidade monetária, para qualquer coisa. No meu doutorado, eu trabalhei, por exemplo, eu fui fazer dentro da pesquisa, uma das coisas que eu queria saber era o tamanho das políticas de desenvolvimento regional e desenvolvimento metropolitano no estado do Rio de Janeiro, no orçamento. O que seria ideal? Pegar o valor de uma moeda no ano e ver como é que ela evolui ao longo dos anos. Mas não dava. Isso nos anos 70, tá certo? Dos anos 70 aos anos 80. Qual era o problema? Você começar, principalmente nos anos 80. Os anos 80 era um terror.
Porque você começava com uma moeda, às vezes você começava com uma moeda no início do ano, quando você tinha a previsão orçamentária, e quando fazia relatório de execução orçamentária era outra moeda. Se fosse na mesma moeda, às vezes começava com a previsão orçamentária de gastar em educação 1 bilhão de cruzeiros, chegava no final, era 15 bilhões de cruzeiros. E aí como é que você conseguiria fazer? Então tinha sempre que fazer, deflacionar. Então o que acontece? O que se começou a utilizar como unidade de conta? Basicamente o dólar. Então você tinha muita gente que às vezes ia fazer, você tinha o dólar, muita gente investia em ouro, né? Mas o dólar, por exemplo, muita gente quer fazer compras em grandes valores, comprar um carro e tal, às vezes usava o dólar. Isso aí eu vi, né? Um tio meu, na época, vendeu um carro para comprar um carro zero. Ele era proprietário de supermercado. Na época, e a inflação era muito boa, né, para comerciante. E aí o que acontecia? Quando ele foi comprar um carro novo, ele não comprou, ele não aceitou na moeda, na época era o Cruzeiro Real, se não me engano. Foi 94, 93, era o Cruzeiro Real. E aí o que ele pegou? Recebeu o valor do carro que ele vendeu em dólar e comprou. Foi na época não tinha cartão, nada disso, comprou em dólar. Né? Então, essa aí. Então, inflação não permite unidade de conta. Em tesouramento, você teria que usar outros mecanismos. Né? O próprio dólar, ouro, poupança, que era a maior parte da classe média investia em poupança. Então, também não servia. E para pagamento servia, mas aí você tinha um problema, né? Por exemplo, né? Mesma coisa da contabilidade. Então, esse era um grande problema. Então, o que a unidade real do valor passou a fazer? Ela não servia para pagamento, então a unidade real do valor não usava como moeda corrente. Ela não servia diretamente para entesouramento, porque ela não existia, mas ela servia como contabilidade. Então, você conseguia referenciar o pagamento e o entesouramento, principalmente o pagamento, a partir da sua utilidade como unidade de conta. Então você começou a ver o quê? Você começava a referenciar o quanto se pagava através da unidade real de valor. E como é que você identificava o que era a unidade real de valor? Ele tinha como âncora cambial o dólar. E aí você olhava com a unidade real do valor, ele tinha o mesmo preço do dólar. Então ele vai substituir o dólar como lastreamento, como referência. Mas ele vai substituir, mas colocando uma nova nominação, porque no fundo, a unidade real de valor era o dólar. Então essa era a característica. Então aí se inicia, e aí a partir disso daí, você tem a implantação do plano real, depois de 6 meses depois da implantação da unidade real de valor, você vai fazer a unidade real de valor, que vai deixar de ser apenas referência de contabilidade e passar a servir como moeda corrente para pagamento e evidentemente, para entesouramento. Então, unidade real de valor, e é isso que vai ser o plano real, vai ser a transformação dessa unidade real de valor em moeda corrente. Teremos o plano real. O que vai ser o valor do real? Um real é igual a $1. Isso foi estabelecido por lei. Isso foi estabelecido por lei. O pareamento cambial com o dólar. E a partir disso daí, você tem despenca a taxa de inflação. A inflação ela cai de milhares por ano, e ela cai para faixa de 20% ao ano. Tem que ver lá direitinho qual foi o valor. Mas isso vai ter, como eu falei, um impacto social importantíssimo. E isso vai ser fundamental para a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro, por exemplo, que uma das grandes coisas que eu fiquei com muito medo, eu era garoto, eu tinha 10 anos, é que se falava que se o Lula fosse eleito, ele ia acabar com o plano real. Então isso, evidentemente, né, teve um impacto tremendo eleitoral, que inclusive o Ciro Gomes hoje acusa o Fernando Henrique de ele ter, em parte, destruído o que seria o plano real originalmente. Enfim. E aí, juntamente com o plano real, e aí, como eu falei, você teve uma grande legitimação política que a queda da hiperinflação trouxe, e a partir disso daí você foi fazendo os implantes dos ideários neoliberais. E aí viemos as privatizações com a ideia do que a inflação era decorrente do descontrole do Estado dos estados aí, o governo federal, governos estaduais, prefeituras, no gasto na economia. Então você tinha que privatizar. Evidentemente, aquelas empresas realmente
deficitárias e problemáticas, essas não foram privatizadas, essas foram fechadas e seus problemas, seus passivos foram incorporados na dívida pública. Ao mesmo tempo, então o que privatizou? Justamente aquelas que tinham, né, que eram a Vale do Rio Doce, né, que ela foi privatizada por um valor menor do que ela faturava no ano, né, se tentou fazer isso com a Petrobras e vários outros, né, se teve aí o processo de privatização. Outra também seria a abertura comercial, e a abertura comercial ela vai ter um papel fundamental na manutenção dos preços baixos. Porque o que acontece? Ela vai trazer o elemento da concorrência, mas uma concorrência não no sentido de melhoria necessariamente da competitividade brasileira, mas ela vai trazer essa abertura comercial e ela vai justamente destruir os setores mais vulneráveis. O que você vai ter? Uma série de produtos que eram fabricados no Brasil vão ser primeiro invadidos pelos chineses. Você tem a coisa do 1,99 na época. Isso foi um arrasa-quarteirão, né, no setor de indústria menos desenvolvido, né, do Brasil. E depois isso foi se elevando. Várias empresas elas foram vendidas para empresas internacionais. Né? Você tinha empresas eletrônicas, a CCE, por exemplo, não tinha uma fama muito boa. Mas ao invés dela ter sido preparada, como fazem os chineses, como fazem os coreanos, no sentido, você tem uma abertura comercial, mas você cria um processo de aprendizagem dessas empresas para elas também serem capazes de competir globalmente, você teve, na verdade, uma liquidação das empresas brasileiras. Né? E altíssimas taxas de juros, né, que permitiam, né, que faziam o quê? E aí, qual foi o problema? Depois eu vou mostrar para vocês. Quem assistiu o segundo vídeo sobre a economia primária exportadora, lembra que eu fiz uma tabelinha sobre a questão cambial. A abertura comercial somada com o lastreamento no dólar tornou muito barato o produto importado. Então o que acontece? Você trouxe aí, então, como veio principalmente dos produtos chineses para o grande consumo, e aí sabemos que, inicialmente, a estratégia chinesa de industrialização era a utilização de baixíssimos preços, isso ajudou a controlar a inflação. Qual foi o problema? O Brasil, que historicamente, há muitos anos, era um país superavitário na balança comercial, passa a ter déficit, porque ele passa a importar mais do que exportar. O que acontece? Começa dólar ser queimado das reservas brasileiras. O que o Brasil tinha? O Brasil tinha problema ali de endividamento de lá de trás. Como é que o Brasil consegue, então, captar dólar para poder fazer a balança de pagamentos? Ele faz altíssimas taxas de juros que vão atrair o chamado hot money, que vai ser justamente o capital especulativo financeiro. Então, isso daí, a balança de pagamentos brasileira começa a ser sustentada, principalmente nos anos 90, pelo chamado hot money, né? O capital especulativo. E o Brasil, de 94 até 2002, 2003, foi muito vulnerável aos picos de especulação financeira no mundo. Né? Você teve ali, por exemplo, 99, quando foi o mais grave, em que o Brasil quase quebrou, em que o Brasil praticamente ficou sem reservas internacionais. Foi quando o real quase quebrou. Só para vocês terem ideia. Com Gustavo Franco, o Brasil chegou a ter uma taxa Selic, taxa básica de juros, de 49% de juros. Nós vamos ver isso mais tarde. Né? Mas isso mostra o seguinte, se você for ver o nível de endividamento do Estado brasileiro, foi um salto de 94 até 2002, quando vai ser o final do governo Fernando Henrique Cardoso. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, você tem estabelecido por lei, né, o chamado tripé macroeconômico, que são as metas de inflação, a meta fiscal por meio da lei de responsabilidade fiscal, que vai institucionalizar a política de superávit fiscal, e o câmbio flutuante, né, que vai ser adotado a partir de 99. Então, no plano real, você tem essa série de políticas que vão ser instaladas e elas passam a ser axiomas, elas passam a ser dogmas que não podem ser tocados. Você não pode nem sequer, passa a ser persona não grata quem, por exemplo, coloca em questão o tripé macroeconômico. E o que vai caracterizar fortemente o período vai ser justamente o baixíssimo crescimento econômico e o forte endividamento estatal.
Preste atenção, os anos 90 foram tão ou até mais desprezíveis em termos de crescimento econômico que os anos 80. Mas não se fala que os anos 90 foram uma década perdida. Por quê? Porque a agenda mudou. A agenda de 30 a 80 é uma agenda fortemente comprometida com o crescimento econômico. Atenção, não com a divisão desse crescimento econômico, mas você tem uma agenda comprometida com o crescimento econômico por meio da industrialização. A partir do Plano Real, o principal elemento do compromisso da agenda não é mais o crescimento econômico, é com a estabilidade monetária que sustenta todas as políticas de fortalecimento do setor financeiro da economia. Porque, na verdade, o câmbio valorizado ele é muito útil para aqueles que possuem o dinheiro, não para aqueles que produzem. Então, o que acontece? Basicamente, isso vai ser a grande característica, até recentemente, que é justamente a forte apreciação cambial. Inclusive, o economista que mais critica isso que vai ser chamado de doença holandesa vai ser o economista da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é o Luiz Bresser Pereira, que foi um dos intelectuais que ajudaram a formar, a pensar a reforma do Estado no bojo do Plano Real, mas que depois ele passa a assumir uma concepção mais progressista em relação ao que depois se conformou ali com os governos do PSDB. Então, os pontos centrais da agenda neoliberal: primeiro, a hegemonia do discurso mercadista financeiro na mídia e na academia a partir do Plano Real. Eu tinha comentado que, por exemplo, os históricos estruturalistas foram excluídos da Associação Nacional de Pesquisa em Economia, isso é uma marca disso, academicamente. Tem mais prestígio os economistas ligados à linha ortodoxa neoliberal, e na mídia a grande hegemonia, tanto é que hoje você vai no Globo News, você dificilmente verá um economista não ortodoxo que não seja ligado ao mercado financeiro que vai dar opinião sobre política econômica. Você não vai ter um economista da UFRJ, você não vai ter um economista da Universidade de Campinas. Aliás, você vai principalmente ter economistas práticos do mercado financeiro. O Paulo Guedes é um deles, Mas tem outros também, Alexandre Schwartzman, tem vários outros, que vão ser desse perfil. Hoje não se busca nem os mais brilhantes economistas do pensamento liberal. Hoje, na verdade, a média é pegar justamente aqueles que são os mais rasos. O Paulo Guedes é o grande exemplo desse processo de emburrecimento, inclusive no pensamento econômico liberal. E aí vai ter aí, os Chicago Boys brasileiros, ou que ele vai chamar aqui os filhos da PUC, que vão ser os que vão se empoderar muito durante esse período, em detrimento dos de linha mais heterodoxa, mais crítica, que inclusive passam a ser realmente invisibilizados. O debate crítico dos economistas chamados heterodoxos, que vão desde os históricos estruturalistas, cepalinos, furtadianos, marxistas, eles vão sendo invisibilizados do grande debate. E aí vão se aproveitar do choque brasileiro. E aí o que acontece? O trauma da hiperinflação é sempre a justificativa de você adotar políticas ortodoxas neoliberais na economia. Isso aqui eu falo choque por conta do conceito de doutrina de choque. Quem se interessar pelo livro da Naomi Klein, Doutrina do Choque, em que ela discute a emergência do neoliberalismo, não só isso, vai discutir em relação à geopolítica americana, mas a doutrina do choque ela foi utilizada por Milton Friedman como orientação para a implantação de políticas neoliberais nos países subdesenvolvidos a partir de eventos chocantes sobre a população. No caso, por exemplo, no Chile foi o próprio golpe, no Brasil foi a hiperinflação. Então se aproveitou da hiperinflação para impor as chamadas reformas estruturais como sendo o único caminho para não permitir que a inflação retorne. E aí vai acontecer o primário da renda sobre a produção pela altíssima taxa de juros brasileiros. Quando foi a 49%, não havia nenhuma atividade produtiva que fosse tão lucrativo como investir nos títulos brasileiros.
né? Você tinha uma inflação ali de 13%, 14% e 49% de taxa de inflação. Dava para ficar rico investindo, por exemplo, em renda fixa. Então a política econômica ela passa a privilegiar o rentismo, abandonando as políticas de desenvolvimento. Como eu falei, o que passa a ser... E aí lembrando aquilo que eu falei no último vídeo durante o período sobre a agenda desenvolvimentista, das teses do Eugênio Goudin. Então, na verdade, eles vão ser, né, a agenda do Plano Real vai ser uma agenda herdeira da corrente, né, cujo papa foi o Eugênio Goudin. Entre crescimento econômico e estabilidade monetária, você privilegia estabilidade monetária independente dos impactos econômicos e sociais que isso possa gerar. O Plano Real foi justamente isso, a meu ver. Então, assim, antes do governo Lula, tanto e aí só está falando do Goudin, uma outra coisa importante também. Dali você começa, quer dizer, o Plano Real ele aprofunda o processo de desindustrialização brasileira. Como é abandonada as políticas de desenvolvimento, você tem, por exemplo, a famosa frase do Fernando Henrique Cardoso, não sei se foi Fernando Henrique Cardoso, mas foi no governo dele, algum ministro, foi o próprio, não me lembro bem, que falava, por exemplo, que é muito mais barato importar do que produzir a tecnologia internamente, voltando àquela visão superficial, né, das vantagens, né, da teoria ricardiana do comércio internacional. Então você tem a superação, né, daquela concepção, né, de crítica, né, que se inaugura ali com o pensamento do Raul Prebisch. Tanto é que, por exemplo, no setor de petróleo, na época maior, o Brasil sempre desenvolveu, por exemplo, né, a partir da marinha mercante, mas também com o desenvolvimento do setor petrolífero, um forte setor naval, né? No período do Plano Real, vários desses estaleiros faliram. No Rio de Janeiro, vários faliram. Agora está falindo de novo, né? Curiosamente. E aí, por exemplo, o Brasil já tinha expertise de produção de plataforma, e aí, na época, a maior plataforma para a produção na Bacia de Campos, que foi a P36, ela foi feita fora do Brasil. O que estava ali? A planilha de custo. Como você teve a questão ali da paridade cambial e tal, curiosamente, no final do governo Fernando Henrique, a P36 foi uma plataforma que ela explodiu e afundou, matando alguns petroleiros, né? Foi uma coisa, uns escândalos, né? Teve vários escândalos, problemas gravíssimos. O afundamento, né, da P36, teve ali o apagão, tudo isso aí dentro da política de desinvestimento do Estado, né, e desinvestimento do Brasil em geral. E aí vai ter o governo Lula. O que caracteriza o governo Lula? O governo Lula foi um governo neoliberal típico? Não. Mas o governo Lula não rompeu com os principais pontos da política neoliberal. Por exemplo, o triplé macroeconômico foi, né, aliás, seguido com muito mais vigor no governo Lula do que no próprio governo Fernando Henrique. Qual o fator? Principalmente, né, e aí foi realmente mérito, né, da política externa do governo Lula, pelas mãos do excelente chanceler Celso Amorim, no sentido de fazer mais política sul-sul e atrelar a política externa brasileira, as vendas do setor que vendia bem no Brasil, que era o setor agroexportador, e aí nós temos a reprimarização da pauta exportadora brasileira com a China, que estava em pleno crescimento. E aí você conseguiu trazer uma folga de recursos em termos de reservas internacionais que permitiu, por exemplo, uma certa folga para manutenção do esforço ortodoxo dentro da agenda financista neoliberal, ao mesmo tempo que fazia as políticas sociais de valorização do salário mínimo, né, que caracterizou fortemente o governo Lula. Né? Então, foi um quadro realmente de adequação a uma conjuntura favorável nos anos 2000, né? Mas também você teve uma ação proativa do governo Lula no sentido, né, inclusive em crítica à orientação do governo Fernando Henrique Cardoso, de maior atrelamento aos Estados Unidos, enquanto o Brasil ele vai articulando mais com os países da periferia e na grande economia que vai se formando, que é a China, que é hoje o grande motor, né, da economia mundial.
Então, e aí a caracterização do André Singer, né, cientista político, inclusive foi porta-voz, né, político do governo Lula, e que vai falar, o que ela caracterizará? Né? São as políticas sociais, que tem a valorização do salário mínimo, tem um papel fundamental na melhoria da renda do setor mais pobre da sociedade, mas ao mesmo tempo mantendo o pacto conservador e a manutenção do tripé macroeconômico, que é um elemento fundamental da agenda neoliberal. E aí a questão da política externa Sul-Sul, né? Integração latino-americana, a África, a China, que foi uma ação muito importante, o boom das commodities, como eu tinha falado. E aí vai ter o neodesenvolvimentismo, que vai ser a proposta de agenda do governo Lula, né, do PT. Que aqui eu brinco que vai sambar entre o compromisso rentista e as políticas de renda e emprego. E aí vai ter a descoberta do pré-sal, a expansão da Petrobras também, importante colocar aqui. E aí uma formulação desse livrinho aqui, ó, da Laura Carvalho, A Valsa Brasileira, excelente para entender a conjuntura econômica. Sugiro a leitura, né? A Laura Carvalho, que é professora da Universidade de São Paulo, mas ela é cria da UFRJ, muito jovem, inclusive, uma professora. Então vai ter ela vai chamar de período do milagrinho, né? Foi o pequeno milagre, que foi o período, principalmente no segundo governo Lula, em que você teve um período de expansão virtuosa da economia, até quando você chegou ali em reação à crise de 2008, a economia brasileira chegou a crescer em 2010 a 7,5%. Né? Depois não sustentou pelas próprias contradições do neodesenvolvimentismo proposto pelo governo do PT. Então, né, o milagre vai ser as bases da expansão chinesa e sua forma de commodities, políticas distributivas fundamentais na formação do mercado interno, o acesso ao crédito aos pobres e os investimentos em infraestrutura física e social, inclusive a expansão dos institutos federais e universidades federais. Foi justamente nessa época. Temos, porém, a gestação da longa crise política, que foi o mensalão de 2005-2012, foi o primeiro ensaio de desestabilização do modelo, né, político que o PT tentava implantar. O governo Dilma, ele vai ser um governo que ele não vai conseguir, vai estar numa conjuntura internacional menos favorável do que o governo Lula e politicamente sem mesmo as mesmas habilidades, né, que o Lula tinha, né, o Dirceu, antes de ser defenestrado pelo mensalão, tinha de garantir, né, o pacto político tanto é que o André Singer, nesse livro, vai dizer que, na verdade, a Dilma tenta o ensaio de uma nova... E aí ele vai contradizer a Laura Carvalho, que é lulismo em crise, que ela considera o governo Dilma um retrocesso em relação ao principalmente segundo governo Lula, e o André Singer, cientista político, ele vai considerar que, na verdade, a Dilma tenta fazer um avanço para um reformismo forte, quando ela tenta começar a combater o pacto político com o setor conservador. Mas, do ponto de vista da agenda econômica, ela também tem muita dificuldade, porque ela coloca o Guido Mantega. O Guido Mantega já era, né? Já no governo Lula, se eu não me engano. Mas você tem ali o Guido Mantega como ministro da Fazenda na época, e começa a aplicação da chamada Agenda Fiesp, que foi justamente a tentativa, e a Dilma realmente tenta trazer uma nova agenda de industrialização no Brasil. E aí ela começa a aplicar a Agenda Fiesp, né? Consequência dos efeitos da crise de 2008, e aí ela começa a tentar uma redução da taxa de juros, quando a taxa de juros então chegou ao seu menor patamar histórico de 7%, com uma inflação de 5%, 6%. Né? Então, na época, hoje a inflação está muito mais baixa, né? Mas também numa economia absolutamente depressiva. Então ela começa a tentar fazer uma política de desvalorização do real, contingenciamento de gastos e investimentos públicos, e aí essa questão do contingenciamento tem a ver também com a dificuldade dela que ela tinha de garantir que relação, né, a própria agenda, né, ortodoxa de contingenciamento. Então, isso também era isso aí também é um implante dentro do próprio pensamento da Fiesp, que também é muito contaminado pelo pensamento rentista. A desoneração fiscal, que foi muito dessa desoneração fiscal das empresas, eles foram aplicar justamente
no setor financeiro, que hoje é uma parte importante da contabilidade das empresas, a expansão do crédito do BNDES, que depois foi criminalizado, né, politicamente, o represamento das tarifas públicas e, consequentemente, por conta desse conjunto de políticas, isso acabou gerando uma grande insatisfação da agenda financista. E aí, isso vai ser no primeiro governo, então você vai estar nesse processo de recrudescimento. Eu estou ficando mais acelerado, porque já tem 1h05 aqui de fala e ainda tem muita coisa para falar, e eu não quero demorar muito nesse vídeo, então vou passar mais rápido. Mas aí no segundo governo dela, você tem um retorno ao fiscalismo. Ela rompe, de certa maneira, com essa agenda Fiesp, porque ela não dá o resultado. Porque, como eu falei, a agenda ela depende de um pacto. Ela tenta construir o pacto, mas ela não consegue construir. E a própria Fiesp passa, é sabido, né, o pacto da Fiesp 2015-2016, passa a ir contra a própria agenda que ela apoiou no primeiro governo Dilma. E aí vai ter o retorno ao fiscalismo em 2015, foi absolutamente desastroso com o Joaquim Levy, que gerou o choque tarifário que fez com que a inflação disparasse naquele momento, e isso ajudou a enfraquecer politicamente a presidente Dilma, e os cortes profundos no gasto de investimento público que faz com que a demanda despenque de uma hora para outra. E aí você vai ter o quadro de deterioração fiscal por conta da queda do investimento público e o impacto que isso teve das obras paradas, etc, etc, etc. E aí esse quadro ele vai gerar essa crise do lulismo, né, e do ciclo, né, do governo do PT. Então vamos ter ali como antecedência as manifestações de 2013, e aí bota aí do passe livre para a demanda por melhorar, para a demanda do passe livre, vai para a demanda por melhoria dos serviços públicos e, finalmente, para o discurso contra a corrupção do PT. E aí essa captura do discurso ele vai ser recrudescido com o surgimento da Lava Jato e o aprofundamento da crise, porque aí com a Lava Jato se criminalizou todos os instrumentos econômicos de tentativa de políticas anticíclicas, né? Criminalizou o BNDES, criminalizou a Petrobras. Hoje é sabido o que é a Lava Jato, quais são os compromissos da Lava Jato. 2015, o aprofundamento da crise política. 2015 e 2016, né? A massa cheirosa, falando aí da fala da jornalista Eliane Cantanhede, né? A massa cheirosa, quer dizer, a classe média toma as ruas e pede o impeachment da presidente Dilma. A massa cheirosa aqui, ela não fala ironicamente, não. Ela realmente, né? A Eliane Cantanhede é uma jornalista ligada aos quadros tucanos, né, de PSDB, e pede o impeachment da Dilma. 2015, o PMDB divulga para empresário e para o mercado financeiro a ponte para o futuro, que é a recolocação da agenda neoliberal irrestrita. E, finalmente, em 2016, o impeachment da Dilma Rousseff e Michel Temer assumem o governo. E aí vão vir as reformas neoliberais a partir da ponte para o futuro. Isso aí nós sabemos, vou passar rapidamente. Né? Então vai ter retomada acelerada da agenda liberal sem restrições, com a doutrina do choque, né? da profunda crise política, econômica e social de 2015 e 2016. Então nós teremos o desmonte da Petrobras, a tentativa de privatização do pré-sal, a PEC do teto, que a PEC do teto é a constitucionalização da austeridade, que é um princípio do pensamento neoliberal, a reforma trabalhista, reduzindo direitos, né, e tornando mais frágeis os trabalhadores brasileiros, a reforma do ensino médio também no sentido de tornar mais barato, entre outras coisas, o ensino médio, o gasto com educação, principalmente educação pública no país, a reforma da Previdência, 2019, né, que também reduz direitos, aumentou lá para as caixas, né, principalmente os militares, né, que se tornaram mais caros e menos produtivos, né, os militares brasileiros, principalmente o Exército. Cada vez mais eu desconfio do que eles sejam, do que eles representam, inclusive em relação à formação. Quem tiver curiosidade, comece a pesquisar a Academia Militar das Agulhas Negras e observe o padrão acadêmico de sua revista científica. É uma revista acadêmica de baixíssimo nível, a revista publicada pela Academia Militar das Agulhas Negras. Não é estranho que o Bolsonaro seja um egresso da AMAN, que é onde se formam os quadros superiores do Exército Brasileiro.
Não posso dizer o mesmo da aeronáutica e do Colégio Naval. Não sei se são do mesmo nível, não sei. Mas quem tiver curiosidade, pesquise sobre o assunto. A reforma tributária, no sentido também de tornar mais regressiva a estrutura tributária brasileira, e a reforma administrativa, que é no sentido realmente de acabar com, né, a estabilidade do serviço público e tornar cada vez mais frágil, né, os direitos, né, que existem ainda no setor, ainda que existam direitos que é no setor administrativo, de modo a reduzir, por exemplo, ter capacidade, por exemplo, de reduzir gastos com funcionalismo, que é aqueles que ofertam o serviço público de educação, saúde, ele vê a questão aí do coronavírus, a importância, muito do que a gente está sofrendo é por conta dessas orientações de depressão, né, da oferta de serviços públicos pelo Estado, que ainda não foi, né, enfraqueceu nesse momento com essa crise. E o que é o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro nada mais é do que a continuação dessa agenda liberal, só que por meio de um ensaio de uma série autoritária, que é uma coisa, inclusive, prevista. Eu tinha falado anteriormente que isso aqui era baseado numa apresentação que eu fiz em 2018. E lá naquela apresentação eu já falava que a agenda neoliberal do Temer, ela precisaria de uma saída autoritária para ser continuada. O governo Bolsonaro é o ensaio disso. Não sabemos como é que vai ser para lá. Eu desconfio que nós estamos passando um período de transição para uma nova agenda, porque a nível internacional as placas tectônicas estão se movimentando, inclusive se questionando hoje nos grandes centros de pensamento, né, já se questiona, inclusive no próprio FMI, as teses ortodoxas da austeridade. E está se falando, por exemplo, hoje da chamada Modern Monetary Theory, que é a teoria moderna da moeda, por exemplo, que é inclusive um dos grandes neoliberais dos anos 90, onde Lara Rezende, a Mônica De Bolle, todos eles ali dessa casta, né, ligada ali, formados pela PUC, né, da chamada Casa das Garças, né, que é um think tank, né, desses economistas, defendendo, né, a mudança desses paradigmas para a teoria moderna da moeda. E aí alguns dados para a gente consolidar essas informações. Aqui estamos vendo aqui a questão do Produto Interno Bruto. A gente vai observar aqui, por exemplo, está de 48 a 2015. Nós vamos observar que, e aí juntando as informações da última aula, né, do último vídeo, a gente vai observar aqui, ó, o período de crescimento médio, com exceção aqui desse período aqui de muita instabilidade política que foi redundar no golpe, mas a gente vai ter até 81, a média, os taxas de crescimento em média estão sempre acima de 5% ao ano. Aqui a fonte aqui é o IPEA Data, que é o IPEA Data, né? Eu peguei lá informações do IPEA Data, eu esqueci de botar a fonte aqui. Depois de 81, a gente tem um período aqui, ó, você tem a crise de 81 a 84, depois de 84 volta a crescer rapidamente a economia, mas vocês vão observar que na média, os anos 80, se deu um período até de salto econômico. Aqui eu tinha falado no último vídeo, que era resultado dos investimentos do segundo PND, era que eu tinha comentado no outro vídeo, quem assistiu vai lembrar. Anos 90, você tem um período novamente de baixo crescimento. Nós vamos observar esse pico aqui foi justamente logo depois do impacto do Plano Real. Só que depois que nós vamos ter aqui, durante o resto da década de 90, baixo crescimento, que vai caracterizar esse período, vai ter uma pequena melhora impulsionada para aquelas condições que eu tinha mencionado anteriormente, mas a partir de 2014... a partir de 2015, você desabou a economia brasileira. Mas nós vamos observar o que é importante. A partir da agenda inaugurada pelo Plano Real, vamos observar que a média não passa dos 5% muito raramente. Enquanto que na agenda anterior, o crescimento econômico é muito mais robusto e sustentado. Aqui botando aqueles dados em gráfico. Vejamos aqui, ó, no período. Taxa de crescimento médio de 47 a 64, 6,91%. De 65 a 84, 6,44%. Notemos.
antes da ditadura, no período democrático, a economia brasileira cresceu em média do que no período da ditadura. 47 a 84. Para a gente ver aqui, nós estamos aqui 47 a 84. Aqui eu dividi os dois períodos, período de democracia e período de ditadura. Aqui 47 a 84. A agenda anterior do desenvolvimentismo. Taxa de crescimento médio, 6,7%. Pra vocês terem ideia, nos últimos anos tem sido essa mais ou menos a taxa de crescimento da China e da Índia. 85 a 94, período de transição. Taxa média de crescimento, 2,89%. 95 a 2002, 95 já é o plano real. Taxa média de crescimento, 2,43% ao ano. Observe, menos do que na média desse período aqui pós-85 ali, né? Então, na verdade, esse decênio aqui, pouco menos de decênio, não é um decênio, né? Isso aqui são 7 anos, 7, 8 anos. Crescimento menor do que os 9 anos de 85 a 94. 2003, 2016, governo Lula, governo Lula e Dilma, taxa média de crescimento, 2,48%. Dá uma melhoradinha pequena, mas continua abaixo menos que nos anos 80. 1995, 2016, durante todo o período do plano real, 2,46%. Olha a diferença com relação ao período, né, muito menos. Se a gente for colocar aqui 17, 18, 19 e 20, isso aqui vai diminuir mais ainda. Período da Nova República. Taxa de crescimento médio no Sarney, 4,38%. E aí pergunta, era a década perdida realmente? Em relação ao crescimento de PIB, não necessariamente. Collor e Itamar, 1,39%. Fernando Henrique Cardoso, um crescimento de 2,43%. Lula, período melhorou razoavelmente bem, foi para 4,08%. Dilma, 0,34% de média, principalmente por causa quando despencou aí 8% em 2015 e 2016. E aí a taxa de câmbio, notemos, de 95 até 99, próximo aqui do 1 dólar, né? Aqui é o preço do dólar, cotação do dólar em relação ao real. A partir de 2000 e de 99, com a crise de 99, passou a ser o câmbio flutuante. A partir de 2003, você teve uma nova apreciação do real, e isso tem um impacto nas exportações brasileiras, porque isso vai barateando o produto importado, né? E aí depois, recentemente, agora, né, passou, né, agora o dólar está quase R$7. Já passou aqui, né, num período de muita crise. Mas aí o que a gente vai observar a partir dessa valorização do câmbio? As transações correntes. Ó. A partir do momento que há uma valorização, ó, nesse período de valorização, o que nós vamos encontrar na balança comercial? Aqui, ó, daqui para cá é déficit, daqui para lá é superávit. Vamos observar que a partir da valorização do real em relação ao dólar, o Brasil começou a ter o quê? Começou a ter balança comercial deficitária. Então tem mais importado entrando. Aqui você tem a quebradeira de empresas brasileiras. Balança de transações correntes, quer dizer, balança de pagamentos. Olha só como é que o Brasil vai perdendo dólar. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai tentar atrair através da taxa de juros do hot money. Quando o real começa a desvalorizar, olha só o impacto imediato nas exportações brasileiras, né? E aqui em 2014 você vai ter uma diferença por conta da crise realmente, né? Que aqui é uma crise internacional também, né? A questão do petróleo e tal. E você teve uma pequena melhora, mas depois da crise de 2008 você também teve um problema, né? Fazer uma economia. Mas aqui você mais ou menos compensa. Você não teve um problema muito grande direto na balança de pagamentos, porque como você tem uma boa taxa superavitária da balança comercial, esse aqui tem um impacto importante, mas você ainda consegue compensar alguma coisa aqui na balança comercial. Aqui, né, depois você tem um quadro aí complicado. Aqui tem um novo boom, né, de exportações de commodities.
E aí a relação entre inflação e juros. Aqui é a inflação média, aqui é o juro real médio e aqui é o juro nominal. O juro nominal é o juro que está na face. O juro real é o juro nominal menos a inflação. Então, qual passa a ser o único controlador de inflação no Brasil? Taxa de juros. E aí, cada vez que você tem uma aumento da taxa de juros, você tem o quê? Um aumento da inflação se joga aqui na taxa de juros média. Você observe que na média, no ano, aqui não é o pico, é a média. Em 98, que é quando chegou a 49% no mês mais caro, no mês maior, né, de taxa de juros da taxa Selic, mas na média no ano foi 25%. Depois você teve uma diminuição cada vez maior do juro real médio, né, e do juro nominal começou a diminuir consideravelmente. E aqui, quando chega 2013, quando você tem realmente a tentativa de reduzir cada vez mais a taxa de juros, é quando você começa a ter uma má vontade do setor rentista com o governo Dilma. Mas aqui, ó, se vocês forem observar, esse elemento aqui do aumento da taxa Selic vai ser fundamental para o aumento do endividamento do Estado. E aqui nós vamos observar, ó, 91, Brasil, endividamento do Brasil, a dívida pública total em torno de 40%, começa a cair, chega no plano real, começa a acelerar. Quando chega na crise em que teve esse aumento brutal aqui da taxa de juros, o que você tem? Começa a haver um aumento grande do endividamento do Brasil. Agora, quando você tem aqui uma redução, né, durante o governo Lula, gradual da taxa de juros, o que tem? Uma redução também do endividamento. É claro que você teve aqui também a política superávit primário. Com a crise de 2015, você teve novamente um aumento pela redução da capacidade de arrecadação do Estado, aqui dado do Banco Central do Brasil. E aí, a questão da carga tributária. A carga tributária brasileira, ela teve aqui uma faixa que era bastante pequena. Quando é que ela teve um aumento considerável? Ditadura brasileira. Hoje muita gente batendo dizendo que é a culpa dos progressistas e tal em relação à carga tributária. Você teve um aumento muito grande justamente por conta do processo de industrialização. Mas mesmo assim, não é nada absurdo, 25% do PIB. Quando é que teve então o PIB, a carga tributária ficar realmente grande? É justamente no plano real. Porque a carga tributária é a tentativa de capturar recursos justamente para tentar sustentar o que? A dívida pública brasileira. Então a política neoliberal, apesar dela falar contra os gastos do Estado, na verdade ela aumenta os gastos do Estado. Né? Essa é a tendência. Mas com o quê? Não com políticas públicas, mas políticas de manutenção do rendimento da dívida pública. Aqui nós temos a questão também das reservas internacionais, vou passar muito rapidamente a importância delas para o boom da economia durante, principalmente o governo Lula, depois vai se mantendo. Hoje, essas reservas, agora com o Guedes deve ter despencado aqui, né, que ele está queimando muito, né, muito. E aí a questão do superávit primário, que é justamente essa política de economia do Estado, e isso não foi rompido pelo governo Lula, nem pelo governo Dilma. O que é superávit primário? É a economia entre os gastos primários e os gastos nominais e a receita nominal do Estado. Para que você faz essa economia? Essa diferença que você tem, você vai fazer para o pagamento do serviço da dívida. Então, essa é uma das políticas fundamentais da agenda neoliberal, né, que é uma forma de garantir da rentabilidade de quem detém os títulos da dívida pública. E aí, encaminhando para o final, quais são os limites dessa agenda? Essa agenda ela tem sido caracterizada pela destruição do mercado interno, o que pode gerar no médio e longo prazo problemas para a acumulação de capital no Brasil. Apesar da força hoje do setor primário para a exportação e a formação de reservas internacionais, elas não sustentam um país grande como o Brasil. O Brasil depende da industrialização, depende da formação no mercado interno, que foi formado de 30 a 80. As políticas neoliberais, como elas destroem as bases do mercado interno, elas vão sempre sendo criadores de uma crise permanente. O aumento da insatisfação social, que se reprimida com violência crescente, mas sem retornos econômicos, aumentará a instabilidade social, econômica e política. Devo dizer, essas conclusões aqui eu tirei justamente do
da outra apresentação que eu fiz em 2018. Não quero dizer que foi profética, né? Era previsível isso. Nós continuamos nesse quadro. As críticas internacionais vindo do próprio FMI ao neoliberalismo, que parece estar nos estertores de sua influência. Há uma possibilidade de mudança da agenda a nível mundial, né? Então isso pode ser aí que lá na frente possa tornar insustentável a agenda neoliberal. Não sei o que virá depois, mas o Brasil só aprofunda a crise. O aumento da dependência externa. O Brasil hoje é um país mais dependente do exterior do que final dos anos 80, né? Então ele tornou-se mais dependente. A própria indústria brasileira ela depende mais de importados do que na década de 80. O Brasil aumentou a necessidade. O Brasil, na verdade, refluiu com relação à substituição de importações. E o distanciamento do paradigma tecnológico internacional e a regressão econômica do país. Quem quiser, tem esse texto aqui, do Dominique Hartmann, Lígia Zagato, Paulo Galo e Flávio Pinheiro, está na internet. Why did some countries catch up while others got stuck in the middle? Stage of productive sophistication and smart industrial policies. Apesar do meu inglês, mas aqui faz a pergunta como é que alguns países subdesenvolvidos conseguiram superar a etapa do que chamam de armadilha da renda média, enquanto outros estão presos. Quem é que está preso? O Brasil, né? E enquanto vai comparar com Coreia do Sul, Israel, esses são países... A própria China está passando por esse processo de conseguir acompanhar e chegar ao patamar dos países mais avançados tecnologicamente. O Brasil não conseguiu. Na verdade, o Brasil regrediu em relação a 85. O final do segundo PND, como tinha falado no último vídeo, o Brasil estava na entrada da terceira revolução industrial. De lá para cá, o Brasil regrediu. Tinha problemas institucionais, alguns atrasos de centralização excessiva no Estado, etc, proteção excessiva de certos setores não eficientes da economia. Notem, não estou falando aqui dele numa perspectiva marxista. Estou falando aqui dentro de uma própria perspectiva do capital, né? O Brasil regrediu. Então, quem se interessar por esse texto, né, isso aqui é do Paulo Gala, então, de repente, procurando no Facebook dele e tal, consegue essa referência. Mas esse livro, isso aqui está de fácil leitura, né? Foi basicamente escrito por brasileiros, apesar de ser em inglês, quem quiser se aprofundar sobre esse tema, que é interessante o artigo. O Brasil, então, está se regredindo. Então, considerações finais. Desde os anos de 1980, o Brasil abandonou o compromisso com o crescimento econômico puxado pela industrialização. Vimos isso nos dados. Com um pequeno terreno ali do governo Lula, né, que também teve um impulso, se ensaiou, e aí para ser bastante honesto, no governo Lula, principalmente no governo Dilma, se tentou ensaiar novamente, relembrando, uma nova agenda de industrialização. Mas hoje, como eu falei, a importância da construção da agenda, porque a agenda depende de pactos. Esse pacto não foi constituído nem mesmo pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, não está interessado na agenda de industrialização. Na verdade, ele está muito mais ligado com a agenda do rentismo. Então, o Plano Real consolidou uma nova agenda, o rentismo. O crescimento da economia brasileira hoje ela é eventual, porque ela ocorre quando há espaço para primeiro remunerar o capital rentista. Notem, apesar da crise econômica profundíssima que o Brasil está, o lucro dos bancos brasileiros sempre bate recorde. Eles não têm problema de caixa, né? Isso é por conta da força dessa agenda, de como é que a política econômica hoje é dirigida. O neoliberalismo, face discursiva da agenda do financismo, está implícito no país pela hegemonia acadêmica e midiática da ortodoxia neoclássica, dos filhos da PUC, dos economistas de mercado, da dona Miriam Leitão, que nada mais faz do que reproduzir o que ela leu lá em manual de economia, porque ela também não é economista, não consegue pensar fora desses manuais. O desenvolvimentismo do PT não rompeu, que faltou aqui um passado, com a lógica rentista, mas beneficiado pelo contexto externo favorável e adotando políticas sociais criadores de demanda agregada, tentou abrir espaço por meio da conciliação com o mercado.
o que resta de crescimento econômico no Brasil, afora as políticas do lulismo, é a reprimarização da pauta exportadora e a liquidação de todos os bens produzidos no esforço de industrialização. A privatização, na verdade, nada mais é do que a apropriação daquilo que o Brasil produziu no período do esforço de industrialização. E aí sempre vai se apropriar daquilo que dá lucro, daquilo que é eficiente, nunca daquilo que é ineficiente. Não dá para dizer, por exemplo, que a Petrobras é ineficiente, né? Mas se construiu o discurso que a Petrobras é ineficiente e corrupta para destruir a Petrobras. E é o que está sendo feito. O legado do pacto consolidado pelo Plano Real tornou a economia brasileira muito mais internacionalizada, mas não no sentido de internacionalizada de competitivamente na ordem internacional, mas subordinada, cada vez mais dependente, na verdade, e estruturalmente decadente. A economia brasileira hoje é uma economia decadente. E a continuidade da agenda rentista neoliberal aprofundará ainda mais as tensões sociais. O país entrou numa fase de crise permanente, que só será possível de ser superada pela via de um novo projeto de nação, que retome o enfrentamento dos problemas estruturais da economia brasileira e retome também, com mais intensidade, as políticas públicas de dignificação das maiorias e aprofundamento do controle democrático sobre os destinos do país. Então, a única maneira de se fazer o Brasil superar essa crise permanente dessa agenda rentista neoliberal, que é uma agenda que ela produz essa crise permanente, é a construção de um novo pacto. A outra maneira, essa é a única maneira aceitável. A outra maneira é realmente o país afundar de vez dentro de um regime autoritário para garantir a manutenção dessa agenda. Mas, na verdade, essa é uma opção pela continuidade da crise. Porque mesmo no regime autoritário, é possível que dentro de um quadro de tentativa de diminuir a tensão social, essa agenda ela passe a não ser inteiramente atendida. Então, qual é o meu chute para o futuro? Nós temos hoje um quadro de tentativa, como eu falei, parafraseando o livro do Antônio Barros de Castro, A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Nós estamos hoje na agenda rentista neoliberal em marcha forçada, porque não tem como ela se sustentar dentro de quadro em que ela não traz soluções aos problemas estruturais da economia brasileira. O que virá depois, não sabemos, né? Não dá para saber. Mas eu não acredito que seja possível a continuidade dessa agenda rentista sem uma profunda fragmentação final do país dentro de um quadro insuportável, até mesmo para grande parte dos capitais que ainda dependem do Brasil para se acumularem. Pessoas do perfil lá de um Paulo Lema, que nem são brasileiros porque nasceram aqui, porque estão fora do país, para esses não importa qual vai ser o futuro do país. Né? Mas para aqueles que ainda dependem, não há futuro, a meu ver, na agenda rentista liberal. Bom, perdão por esse vídeo estar um pouco longo, mais de 1h30, mas é um tema complexo e que diz muito ao nosso cotidiano, à nossa conjuntura atual. Eu espero que esse minicurso possa ter ajudado a vocês, a você que está assistindo, né, se prestou a assistir esses vídeos, essas aulas, possa contribuir, né, para a melhoria, né, do conhecimento, né, possa estar estimulando, né, a vida intelectual de vocês. Né. Evidentemente, não foi por acaso que eu botei o título desse minicurso como um ensaio, porque esse é um conhecimento que, da minha parte, né, que eu estou evoluindo. Né, eu estou sempre, né, algumas coisas mudo, né, de acordo com a leitura, com a mudança de conjuntura. Né, como eu falei, eu sou um geógrafo, né, eu gosto muito, eu sou um diletante nos temas da discussão do desenvolvimento econômico. Evidentemente, como diletante, ainda existem muitos vácuos, né, no meu conhecimento. Né, mas aquilo que eu tenho para compartilhar com vocês, eu pude colocar parte, né, desses meus conhecimentos, apesar dessas lacunas, à disposição para o debate, né, até para a crítica, mas sempre na tentativa de avançar
no nosso conhecimento sobre o Brasil, sobre a economia, sobre a sociedade, né, e sobre o território brasileiro. Então, finalizamos aqui esse curso, esse minicurso, Ensaios sobre a Economia Política Brasileira, né, as 3 agendas. Obrigado e um abraço a todos.